Oi, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de neolinguagem. Boas-vindas. Então, vamos falar sobre neolinguagem nesse curso. Nós vamos falar mais na prática, como que a neolinguagem funciona. Esse curso é para você que entrou de paraquedas no universo da neolinguagem. Talvez porque você esteja se descobrindo como não binário, conheça alguém que é não binário e gostaria de entender como que funciona, tanto faz. Ah, ou apenas tem curiosidade mesmo. Mas então, a primeira coisa que eu não devia ter começado desse jeito, né? É falar que neurolinguagem é diferente de ser não binário. Porque nem todo não binário utiliza neolinguagem. E nem todo mundo que utiliza neolinguagem é não binário. Mas, de fato, são coisas bastante próximas, na verdade. Por isso mesmo, a gente pode, ao invés de dizer que é diferente, na verdade, a gente pode dizer o seguinte, tá? A gente pode dizer que são coisas relacionadas. É, tem uma correlação muito grande entre pessoas que usam neolinguagem e não binários, mas temos que desconstruir esse fato de que não, neolinguagem é exclusivamente linguagem para pessoas não binárias. Mas no que neolinguagem realmente significa? O que que é? Neo significa novo, então seria algo como uma nova linguagem, mas na verdade essa terminologia vem de neopronoun. Neopronoun é uma palavra que significa neopronome. Palavra em inglês para pronomes que não são he, nem she, nem they, nem it. Pronomes retos que não são he, she, they, nem it. Mas por que isso? Para que pronomes que não são? Porque assim, porque he já contempla muita gente, she também, daí quem não é nenhuma dessas duas coisas pode ser they ou it. Por quê? Por que new pronouns? Por que coisas novas? Então, não dá para afirmar que todo mundo vai se sentir confortável com absolutamente com todas as coisas que existem dentro da língua normativa para serem referidos. Ah, bem, em inglês, alguns dos neopronomes mais famosos, mais conhecidos, são the, com X, the com V, um, they, é, também tem tem também assim, e entre muitos outros neopronomes. E geralmente são utilizados por pessoas não binárias, mas podem ser por quaisquer pessoas GNC, né? GNC, Gender Não Conforming. Ou, se você preferir a versão brasileira, NCG, Não Conformista de Gênero. Não conformista de gênero são basicamente pessoas que transcendem a ideia que tudo está dentro de um estereótipo de duas caixas de, de masculino e feminino. Eu queria ter falado a ordem contrária, só que o círculo que eu fiz já deu. Tá, é basicamente tudo que transcende, todas as pessoas que transcendem essas ideias. Não precisam ser pessoas que não são nenhuma coisa nem a outra, mas pessoas que tenha a visão de mundo de que não é tudo uma única coisa, uma coisa só, ou isso ou aquilo, sabe? Ou pessoas que vivem a energia de não estar em conformidade com isso, com esse binário de gênero, ou estar no, apenas associadas a um sexo de nascimento, né? Então, daí a não binaridade entra em questão, né? A não binaridade entra em questão sendo algo diferente disso. Tá, e daí esse foi mais um contexto. Agora vamos para o conteúdo realmente dessa aula. Isso foi só uma introdução para falar a motivação, por que que existe, mas vamos falar na prática, para que que existe? Como que é em português essa neolinguagem? Eu vou colocar na descrição um vídeo de minha amiga Aster. A El fala sobre por que que neolinguagem não, de fato, o melhor.
o melhor nome para é um nome melhor, uma alternativa melhor para falar, para descrever essa linguagem do que linguagem neutra. Neolinguagem não é necessariamente linguagem neutra, não é necessariamente, não é necessariamente linguagem, e linguagem não binária, eu já falei, né? Linguagem não binária não é necessariamente neolinguagem, então daí Sheaster fala por que que neolinguagem é o termo um termo possivelmente mais adequado para se referir a essa linguagem. Mas então, a neolinguagem não é uma linguagem estática. Vamos falar da língua portuguesa, vamos lá. Na língua portuguesa, nós temos os seguintes pronomes pessoais do caso reto de terceira pessoa no singular: ela e ele. Apenas esses dois. Daí a questão é: existem pessoas que não se identificam ao serem chamadas de ela ou de ele, quando você se refere à pessoa em uma frase. Daí, por conta disso, existem alternativas que estão fora da língua padrão para você se referir à pessoa, né? A mais conhecida é Elu. E daí tem outras alternativas, tem Ili, tem Eli, tem El, tem Ael, tem El sem nada, e uma infinidade de outras coisas. Só que assim, a questão é, não existe um único neopronome, e cada pessoa é a pessoa que te diz qual que é o pronome que ela mais prefere. A pessoa que escolhe, a pessoa pode se não binária e fala, não, o meu pronome é ele. Eu me identifico com o pronome ele. Mas como assim, Aliel? O que que significa ser o pronome da pessoa? O que que isso quer dizer? Eu não tô entendendo. Pode explicar? Claro, eu posso explicar sim. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor o seguinte. Daí a gente tem essa pessoa que se chama Ricardo. Daí, Ricardo se identifica com o pronome ele. Daí, em geral, uma pessoa que se identifica com o pronome ele, você vai falar assim: Ah, eu vi ele ontem, não é? E daí agora tem essa outra pessoa aqui. Essa outra pessoa aqui. Essa pessoa aqui, que se chama Jonas. Essa pessoa aqui também usa o pronome ele. Daí agora você vai falar de Jonas e você vai falar para uma amiga Sui sobre Jonas. Você vai falar assim: eu vi, eu vi ela ontem. Daí Sui, amiga, possivelmente vai pensar: Uai, ela quem? Né? Porque você falou ela, mas na verdade, Jonas se identifica com o pronome ele. Então, não faz sentido você falar ela, porque o pronome de Jonas não é ela, o pronome de Jonas é ele. Então, isso possivelmente até pode causar estranhamento, porque não é o pronome da pessoa. Então, está tecnicamente incorreta essa frase, se você utilizar a palavra ela para se referir a Jonas. No entanto, se você utilizar a palavra correta, obviamente a pessoa vai entender, sim, se você falar ele, porque Ricardo significa o pronome ele. Você diz o ele. E é basicamente isso, a puro do puro. Mas pode ser uma pessoa que se chama, por exemplo, uma pessoa que se chama Sônia, só que Sônia se identifica com o pronome elo. Ahn, e daí agora eu vou falar o seguinte sobre Sônia. Encontrei, eu encontrei ela. Está correto isso? Mas ela quem? Né? Novamente, temos um mesmo equívoco. Essa palavra não corresponde à palavra que Sônia se identifica. Sônia se identifica com a palavra elo para se referir a elo. Então, tecnicamente, não faz sentido essa frase. Você falar, eu encontrei ela, sendo que ela não é o pronome que Sônia se identifica.
E daí eu acho que tá bom, tá? Eu acho que tá bom. Eu acho que essa aula foi basicamente para introduzir pronomes. O título dessa aula inclusive, é isso, pronomes. Mas então, a questão é, não existe apenas pronomes. Não é só isso. Isso é muito importante de se ter em mente. Notem que em todas as frases, o único elemento de gênero que eu utilizei foi pronomes pessoais do caso reto. Mas não é só isso. Bem, pelo menos em português. Pelo menos em português não é só isso. Nós temos muitos outros elementos de linguagem que, que, como é que eu posso dizer? Que se referem a gênero, né? Que atribuem gênero à pessoa de quem você está falando. Atribuem gênero gramatical, ou seja lá, qualquer questão de gênero. Então, além dos pronomes pessoais do caso reto, a gente tem, a gente tem contrações, né? A gente tem de, de mais pronome. Por exemplo, de mais ela fica dela. Então é muito comum você ver na internet pessoa escrever ela barra dela. Em geral, para muita gente, isso já é o suficiente para esclarecer seu tratamento pessoal. Mas isso não é necessário. Não é necessário você falar dela depois de ela, porque dela sempre vai ser utilizado, porque é uma contração com o próprio pronome ela. Por exemplo, se a pessoa, por exemplo, a pessoa é Alex, e essa pessoa utiliza o pronome ele. Daí agora vou falar assim, eu fui com Alex na feira, ahn, mas, não, desculpa. Ahn, a camisa, a camisa dele estava ao contrário. Então aqui dele é a contração de D com o pronome L. Você fala dele, você coloca D na frente. Ahn, ahn, tinha, ah, tinha uma sujeira, né? Tinha uma sujeira nela. Tá incorreto isso? A palavra ela está se referindo a quem? A Alex que não, né? Porque Alex se identifica com o pronome L, não se identifica com o pronome ela. Então, mas então o que está se referindo essa palavra? Ao substantivo camisa. Ela concorda com a palavra camisa. Então, tinha uma sujeira nela, você vai utilizar a palavra ela para se referir à camisa. Então, você usou contração N mais ela, né? Isso é contração em mais ela. É igual a nela. Daí, se você falasse Nelly, você estaria se referindo a Alex. Você tem uma sujeira em Alex, né? Seria Nelly, se fosse em Alex. Só que daí ela tá se referindo à camisa, não a Alex, porque não é um pronome de Alex. Então você entende que o pronome tem não só uma função, vamos falar da função aqui. Então você entende que o pronome não tem só uma função. ah, Vamos lá, função do pronome. O pronome não tem só uma função. Não tem só uma função de gênero, mas tem também uma função de referir a algo previamente, previamente citado, mas também a função de distinguir, né, de distinguir substantivos, né? Daí o distinguir vem exatamente dessa última frase. Se eu falasse Nelly, eu estaria referindo ao substantivo Alex, né? Substantivo Alex. Mas eu falei nela, então eu tô me referindo à camisa. A não ser que eu esteja me referindo a Alex, mas estou mal denominando L, né? Então, mas estaria incorreto, né? Era uma mal denominação. Então vamos lá, vamos definir o que que é mal denominação. Mal denominação.
Má denominação é usar elemento errado para se referir a alguém. Então, uma denominação é basicamente você utilizar um elemento como se fosse o certo, mas está errado, né? Já demos exemplos de uma denominação. Por exemplo, você fala ela, ou você está se referindo a outra coisa, ou você está mal denominando Sônia. Sônia utiliza o pronome elo, não utiliza o pronome ela. Né? A ideia é assim, cada pessoa não precisa ter, não precisa ter um nome, o nome não precisa estar relacionado ao pronome. Não existe um pronome do nome, tipo, porque, não. Algumas pessoas podem dizer, não, mas Sônia, tipo, é um nome que, tipicamente, tipo, que eu associaria ela, porque Sônia termina com A, ou sei lá, porque é um nome que geralmente pessoas, geralmente mulheres usam, então eu vou chamar de ela, porque ela é de mulher, e blá, blá, blá. Mas isso são suposições. Não são verdades, são coisas que existem na sua cabeça, não necessariamente são a verdade física. A verdade física, que Sônia não se identifica com a palavra ela. Elo se identifica com a palavra elo. Então, basicamente isso. Valeu. Fiquem atentos à próxima aula, em que daí eu vou falar sobre outros elementos de linguagem. Porque notem que eu até agora não falei, por exemplo, eu não falei o Alex, né? Nem a Alex. Se Alex usa L, o que que eu deveria fazer? Qual artigo definido eu deveria utilizar com L? A resposta é nenhum dos dois. Brincadeira. Pode ser que seja um dos dois, mas sem mais informações, a gente não pode, a gente não tem como saber qual artigo que ele preferiria. Então, por isso que a gente não pode simplesmente sair falando a Alex ou o Alex, porque são elementos que flexionam de acordo com o gênero gramatical. Evitem fazer isso ao máximo com pessoas que vocês não sabem exatamente como que elas preferem serem referidas. É por isso, é daí que entra o artigo. A gente vai ver o modelo APF. A gente vai ver o modelo APF. Então, só com pronome a gente sabe que Alex é uma pessoa que gostaria de ser tratada apenas com pronome L. Geral, em geral, uma pessoa que usa neopronome com pronome L, muitas pessoas que usam pronome L utilizam o final de palavra E. Então, falaria, Alex prefere ser tratade. Daí, tratade já é um final de palavra, já é um elemento diferente. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Valeu!